da 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 da. So my body wah 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 wah. When you all go la 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 la. Me no get even hurt da 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 da. It's run me out of sudden. No time to have you lurking. Hey, my girl, I like it, don't like it. You know that was you the nicest. Nobody touched me, you're the righteous. Nobody touched me in a crisis. I believe all of your dreams are duration. You took my heart and my keys and my patience. You took my heart and my sleep for decoration. You're mistaken my love, but for you for foundation. All that I wanted from you was to give me something that I never had, something that you never seen, something that you never been. But I wake up and act like nothing's wrong. Just give it a wah 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 wah. You see me happy wah 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 wah. You see me do me da 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 da. So me body wah 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 wah. Na 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 na. When you all go la 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 la. Before the day was da 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 da. Beg you something please, baby, don't you leave. Don't let me stuck here in the street. So if I get another chance to, I will never, no, never neglect you. I mean, who am I to hold up us against you? I just hope that it gets to you. I hope that you see this through. I hope that you see this true. What can I say? Please recognize I'm trying, baby. Trying, baby, trying, baby. Wah 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 wah. See me have it wah 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 wah. See me do me. Bom, boa tarde a todos. Ah, acredito que estamos pontualmente aqui para iniciar nossa atividade de hoje. Meu nome é Paulo Gotardo, sou um dos moderadores e agradeço muito a oportunidade de estar aqui presente, mesmo virtualmente, com pessoas que a gente tanto estima e com tanto gosta de aprender no dia a dia, né? Então, tá junto com a Raiza, né, aqui para fazer a moderação dessa atividade de hoje, que vai focar basicamente no uso da pseudoanalgesia no nosso paciente crítico, extremamente pertinente do nosso dia a dia e que leva tantas dúvidas de qual a melhor prática e, sobretudo, do ponto de vista de como isso funciona, né? Então, essa parte inicial que vai ser dada pelo nosso digníssimo colega aqui, no Dr. Bruno Bensen, né, sobre a farmacologia dos sedativos, e na sequência com o meu xará, né, o Dr. Paulo Nasser, são a questão mesmo dos sedativos no seu dia a dia. Então, para iniciar, acho que a gente, seguindo a nossa logística, a ideia é a gente fazer nosso pré-teste, na sequência, seguirmos com a aula do Bruno, né, que é o nosso grande convidado aí de hoje. Bruno, acho que dispensa qualquer apresentação, mas por praxe, né, por costume, vamos fazê-la, não por assim dizer. Bruno é nosso colega médico intensivista, pesquisador, doutor em ciências médicas pela Faculdade de Medicina da USP, orientador pleno do programa de pós-graduação em ciências médicas da USP e membro da comissão de formação da MIB e do comitê científico da BRICNET. Acho que já podemos passar o pré-teste, né, Raiz? Isso, boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos no nosso segundo encontro, então, né, do PharmaMIB.
E para começar, então, a gente vai passar algumas questões, como do nosso primeiro encontro, e vamos discutir aí a resposta das questões ao longo da transmissão, provavelmente mais no final da segunda aula, tá bom? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês e vou compartilhar aí algumas questões. É o mesmo sistema do Mentimeter, né? Então, vocês vão conectar pelo aquele site e o código, ou então pelo QR Code. Estão vendo aí minha tela? Então, primeira pergunta, então, são indicações de sedação profunda na UTI. Então, para vocês conectarem aí com o QR Code. Assegurar ventilação protetora, aguda na SARA, manejar a sincronia, hipertensão intracraniana, sedação paliativa, estado de mal epiléptico. Tudo bem. Bacana. Ficando o estado de mal em primeiro, hipertensão intracraniana em segundo. Pode ter mais de uma correta, viu, pessoal? Então, vamos passar aí a próxima questão. Sedativos que podem ser utilizados para sedação profunda na UTI são Propofol, midazolam, ketamina, dexmedetomidina, tiopental. E o Propofol ficando em primeiro, midazolam, tiopental, a keta. A dexa lá na lanterninha. Legal. Agora a próxima questão. Então, é um caso clínico. Paciente de 65 anos, internado na UTI sob ventilação mecânica, apresenta agitação e assincronia com o ventilador. A equipe médica decide iniciar a sedação e, com base nas estratégias mais atuais para administração de sedativos, qual das seguintes abordagens é a mais recomendada para otimizar os desfechos clínicos? Então, primeira resposta, utilizar infusão contínua de benzodiazepínicos em altas doses, garantindo sedação profunda para evitar agitação. 2. Adotar um protocolo de sedação com interrupção diária, permitindo avaliação neurológica. 3. Administrar bolos intermitentes de propofol apenas quando o paciente apresenta agitação extrema. E 4. Manter a sedação profunda com Precedex, em infusão contínua para evitar qualquer risco de delírio. Opção 1 aí ganhando. Próxima questão. Um paciente de 60 anos em ventilação mecânica na UTI, após cirurgia abdominal. Necessita sedação que permita avaliações neurológicas frequentes e minimize o risco de delírio. Considerando as características dos fármacos, qual é a melhor opção terapêutica para esse caso? Então, ketamina, tem a ação analgésica e preservação dos reflexos. Dexmedetomidina permite sedação leve com fácil despertar. Propofol, infusão contínua, permitindo sedação profunda, ou midazolam intermitente, pelo seu rápido início de ação e efeito ansiolítico. Aí a dexmedetomidina ganhando aí a discussão agora. Bacana, então, para aquecer aí nessas questões, agora a gente segue aí com a aula do Dr. Bruno. Bom, muito bem. Vamos lá, compartilhar aqui a tela. Só enquanto o Bruno vai colocando a tela, deixar aqui a lembrança, né, que todas as dúvidas que tiverem, se puderem colocar no campo do Q&A, assim a gente vai ter mais facilidade para poder respondê-las e dialogar mais no final da apresentação. Perfeito. Bom, muito bem, gente. A gente está, então, nessa segunda atividade, né? Hoje a ideia é a gente falar sobre um pouquinho de farmacologia dos sedativos e boas práticas de sedação, e o Paulo vai vir em seguida aí. Essas são as próximas atividades previstas, tá, pessoal? Então, um pouquinho de trocas gasosas e insuficiência respiratória, depois hipertensão intracraniana, e a gente vai trazer um pouco de tratamento inicial do choque, tá? Nas próximas quartas-feiras aí.
Bom, vamos lá para a nossa atividade de hoje, então. E por que a gente entende que é importante a gente falar sobre farmacologia dos sedativos, né? Bom, acho que as motivações são várias, né? Sem dúvida, é um dos fármacos que nós mais utilizamos no nosso dia a dia na terapia intensiva, especialmente nos pacientes em ventilação mecânica, mas não só, né? Então, é muito importante que a gente, quem está em aprendizado, né, dos conceitos aí de terapia intensiva, que se aproprie dos conceitos farmacológicos para a gente poder ter aplicabilidade prática, tá? Então, a ideia nessa aula é a gente rever alguns conceitos, né, em relação à farmacologia dos sedativos. Então, a gente vai rever mecanismos de ação, onde que age, qual receptor. A gente vai falar um pouquinho sobre a farmacocinética dos sedativos, por que ela é diferente, por exemplo, da farmacocinética dos antimicrobianos, né? E a gente vai trazer um contexto que é muito importante para o dia a dia nosso no uso dos sedativos, que é a minha vida contexto dependente, tá? Depois vamos passar por algumas implicações clínicas aí e depois as principais características dos sedativos mais utilizados. A gente vai ver aí os sedativos, não só para infusão contínua, mas os que a gente usa também para sedação em procedimentos, tá bom? Então, a ideia é a gente passar por esses 5 tópicos principais. Bom, então, a primeira pergunta é onde que os sedativos atuam, tá? Então, quando a gente pensa numa droga sedativa, eu acho que todo mundo deve vir à cabeça aí que a maioria dos sedativos vai atuar no receptor GABAérgico, né? O receptor GABA-A, que é um canal, é um tipo de receptor que, na verdade, ele é um poro, frente quando, por exemplo, algum dos sedativos ele se liga a porções desse canal, ele vai abrir o canal e vai despolarizar a membrana, deixando entrar cloro dentro da membrana neuronal, tá? E aí, com isso, desculpa, repolarizar, né? Vai gerar vai deixar entrar cloro dentro da célula. E com isso você vai ter um mecanismo inibitório, vai reduzir a atividade celular do neuronal, tá bom? Eu trouxe aqui essa figurinha só para a gente trazer. A maioria dos sedativos vai sim atuar, vai ter essa atuação GABAérgica, tá? Então, os de uso mais comum aí, então, é etomidato, propofol, os barbitúricos, o benzodiazepínico, né? Vai ter essa função, atuação no receptor GABA. Mas os sedativos também podem atuar em outros receptores do nervoso central, tá? Eu trago aqui atenção especialmente para o propofol. Ele não tem só essa ação GABAérgica, é a ação principal, mas ele também inibe a ação dos receptores de acetilcolina nicotínicos, tá? E ele também tem um discreto efeito inibitório nos receptores de serotonina. Talvez esse seja o motivo pelo qual o propofol tenha propriedades antieméticas, ao contrário da maioria das drogas utilizadas para anestesia geral, tá? Os barbitúricos, por outro lado, eles têm uma situação forte no receptor GABA, mas também atuam em outros receptores aqui, glutamatérgicos e também colinérgicos, tá? Reduzindo essa atividade excitatória desses outros receptores, certo? Então, são os principais mecanismos de ação. Como regra geral, a gente vai focar muito aqui no receptor GABAérgico. A gente tem outros mecanismos de ação também, né? Então, a ketamina, que é um outro sedativo que nós utilizamos, aí a tradução em português cetamina, ketamina, tanto faz aí, ela tem um mecanismo de atuação diferente, ela vai inibir o receptor NMDA, tá? Que é um receptor glutamatérgico. Então, esse vai ser o principal mecanismo de ação. E como que esse receptor funciona, né? Ele tem um magnésio dentro do poro, do receptor NMDA. Quando você liga com a ketamina, ele acaba bloqueando a entrada de cálcio aqui dentro da célula, então você deixa de ter essa atividade neuronal, tá? E a ketamina, por não ter o efeito GABAérgico, por exemplo, ela não vai ter um dos efeitos que a gente quer quando a gente usa um sedativo, que é o efeito amnéstico tão bom, tá? Então a gente vai rever rapidamente aí quais são as propriedades, né, que a gente espera quando a gente faz uma sedação mais profunda, tá? Então aqui seria a mecanismo de ação da ketamina. E da dexmedetomidina, ela tem uma mecanismo de ação totalmente diferente, ela atua ela é um alfa-2 agonista de ação central, e ela atua especialmente lá no locus cerúleus. Então ela vai ter, além de ter um efeito sedativo leve, ela não vai ser capaz de fazer sedação profunda, foi uma das perguntas que a gente fez ali no pré-teste. Ela vai ter também efeitos colaterais, aí sim, cardiovasculares, especialmente bradicardia e hipotensão, tá? Por atuar aqui também, ela vai acabar tendo um efeito analgésico, e que vai ser importante para analgesia multimodal eventualmente, tá? Então, esses são os 3 principais mecanismos. Então, a gente tem atuação nos canais GABAérgicos, mas lembrar que as drogas não atuam só ali, elas podem atuar em outros receptores também.
a gente tem a atuação no receptor NMDA, que é uma característica da ketamina, e a dexmedetomidina, que é um alfa-2 agonista de ação central, tá? Bom, e aqui eu só queria relembrar com vocês um pouquinho quais os objetivos da anestesia geral. A gente não é anestesista, né, mas é importante a gente saber, quando você usa um sedativo, né, o anestesista, quando ele vai fazer anestesia geral, ele tem 4 grandes objetivos. Um deles é a hipnose, claro, que o paciente ele entre no estágio de profundidade de coma adequado para fazer a cirurgia, mas é desejável também que o sedativo ele gere amnésia, tá? Então, por exemplo, o Propofol e o Midazolam, eles têm essa propriedade amnéstica também, né? Todos esses que a gente falou, eles têm a propriedade de hipnose, mas eles vão ter outras propriedades um pouquinho diferentes. A analgesia, esses sedativos intravenosos, como regra geral, eles não são analgésicos, com exceção da dexmedetomidina, que tem um potencial analgésico leve, e da ketamina, que tem um potencial analgésico mais potente, tá? Então, a gente, com o Propofol, com o Midazolam, com o tiopental, a gente não vai ter esse efeito analgésico como um efeito do sedativo, tá? E paralisia, os sedativos intravenosos, como a regra geral, eles não vão gerar paralisia, obviamente, para, né, para deixar o paciente bem relaxado, mas é algo que é desejável no centro cirúrgico. Para a gente, para o paciente na terapia intensiva, não é algo que a gente vai buscar habitualmente, a não ser em situações específicas, onde o bloqueio muscular pode ser indicado, tá? Bom, vamos para a segunda parte. Então, agora a gente é um conceito um pouquinho mais refinado que eu acho que é importante para a gente no dia a dia. Quando eu utilizo um sedativo, diferente de outras drogas, o sedativo ele vai ter duas, assim, quando eu faço um bolos de um sedativo, a gente vai ter 2 meias-vidas, tá? Tem uma primeira meia-vida que é chamada de uma vida de redistribuição. Quando eu faço um bolo de um sedativo endovenoso, eu vou ter um pico da concentração sérica, mas eu vou ter uma rápida queda dessa concentração. Essa rápida queda que a gente observa aqui, que é chamada de meia-vida alfa, ela não reflete a eliminação da droga. Como os sedativos, para atingirem, para conseguirem entrar no nervoso central, são drogas habitualmente lipofílicas, você vai ter uma redistribuição dessas drogas para os órgãos onde tem mais fluxo sanguíneo inicialmente, tá? Então a gente vai ter um pico de ação inicial, e depois dessa meia-vida de redistribuição inicial para essas zonas de maior fluxo sanguíneo, aí sim a gente vai ter uma meia-vida de eliminação que é mais lenta. Isso aqui para um bolos de um sedativo. Estou dando um bolos de tiopental, um bolos de midazolam, um bolos de propofol, seja qual for o sedativo, tá? E comparem a diferença. A meia-vida alfa, que é essa redistribuição, isso aqui é para o caso do tiopental, que é a droga que tem as meias-vidas mais altas, tá? Das que a gente vai comentar aqui hoje. Então, a meia-vida alfa é em torno de 7 minutos, essa meia-vida de redistribuição. Já a meia-vida beta dele é 719 minutos. Isso aqui usando a referência aqui do Goodman, do Tratado de Farmacologia, tá? Qual que é a implicação clínica disso? Quando eu faço um bolos de um sedativo, ele rapidamente a concentração vai cair, mas isso não quer dizer que a droga foi eliminada do organismo, certo? Então a gente tem um outro conceito aqui relacionado que é o nível de despertar. A partir de uma certa concentração sérica, o paciente vai despertar, mas não quer dizer que ele já tenha eliminado a droga. A droga ainda está circulando no organismo. Por isso que de vez em quando a gente ouve falar assim, o paciente não acordou direito, está recirculando. Até esse conceito de recircular é um pouco não é muito adequado, porque a partir do momento que eu só dei um bolos, a concentração sérica vai cair e o medicamento que eu dei, ele vai se distribuir para outras drogas. A gente vai ver um modelo de compartimentos como que isso acontece. O que é recircular? É quando essa droga ela sai do compartimento mais lento e volta para o compartimento central, que é o sangue, onde ele vai ser efetivamente eliminado através da urina, habitualmente, ou por excreção hepática, tá? Qual que é o conceito importante? Quando eu dou um bolos de um sedativo, o tempo entre o paciente, a partir do momento que o paciente acorda, não quer dizer que o sedativo já tenha sido eliminado. Esse que é o conceito importante, tá? E é claro que aqui a gente tem um limiar de despertar, mas pode ser que o paciente ele ainda tenha alguma concentração residual da droga, então às vezes o paciente já acorda, mas ele não está no nível ainda de despertar pleno. Ele pode ainda estar no nível de sedação consciente, então ele pode ainda ter efeitos colaterais do sedativo utilizado, tá? Bom, o que é importante saber em relação a essa meia-vida de redistribuição? Tem alguns fatores que podem modular essa meia-vida, e isso vai ter implicação para a gente quando eu fizer um bolos do sedativo para procedimentos,
tá? Especialmente intubação. Então, o que que eu vou encontrar aqui nesse caso? Eu tenho que, durante essa meia-vida, se o débito cardíaco do paciente, o paciente estiver chocado, por exemplo, o débito cardíaco for mais baixo, o que que a gente espera? A gente espera que essa meia-vida alfa de redistribuição vai ser mais longa, porque eu vou demorar mais para que essa redistribuição aconteça, tá? Isso também vai acontecer dependendo da idade do paciente, tá? Então, pacientes mais idosos podem ter uma meia-vida de redistribuição diferente, mas eles também podem ter uma meia-vida beta diferente por ter mais gordura no organismo, então eles podem acumular mais o medicamento ao longo do tempo, tá? Qual que é a implicação direta para isso? Quando eu utilizar uma droga para intubação num paciente chocado, por exemplo, que eu suspeite que ele esteja com débito cardíaco mais baixo, uma dose mais baixa do sedativo vai atingir o mesmo efeito, tá? Então, se eu der 1 miligrama por quilo de Propofol para intubação de um paciente que está chocado, eu vou ter os efeitos colaterais desse 1 miligrama por quilo e eu não precisaria ter dado talvez essa dose toda, tá? Tem alguns trabalhos, por exemplo, que mostram que o Propofol, que se você usar 20% da dose de 1 miligrama por quilo, seria suficiente para sedar um paciente com choque, tá? A outra implicação clínica é que talvez eu tenha um pouquinho de mais, um tempo de latência um pouco maior para ter o efeito clínico, para a droga atingir o pico de concentração onde eu desejo, que é no sistema nervoso central, tá? Já que o fluxo sanguíneo para o cérebro o cérebro é uma região onde o fluxo sanguíneo chega rapidamente, tá? Então eu posso ter uma latência um pouquinho maior se o paciente estiver com débito cardíaco mais baixo também, tá? Bom, na prática, então, se a gente for comparar diferentes sedativos, né? Então, aqui eu trago para vocês uma figura desse artigo do British Journal of Anesthesia, onde os autores eles usaram uma ferramenta que eu vou mostrar para vocês, que dá até para vocês brincarem depois aí como para testar diferentes drogas, né? Durações de infusão, bolos, enfim, pesos diferentes. Então, vejam aqui como seria o tempo entre a concentração, o percentual do pico de efeito no órgão-alvo, no caso aqui no nervoso central, ao longo do tempo. Isso tem uma implicação muito direta, tá bom? A gente, depois, mais para frente, a gente deve ter uma aula aí só sobre sedação para procedimento, especialmente intubação, mas eu quero que vocês prestem atenção, por exemplo, no midazolam, que é essa linha tracejada em azul. Vejam que o midazolam ele tem um tempo de latência maior, né? Para ele atingir o pico de efeito, ele leva até quase 10 minutos, tá? Ao contrário, por exemplo, do Propofol, que é o pontilhado em vermelho aqui. Então, o Propofol ele atinge esse pico de efeito em 1 minuto, mais ou menos, tá? E rapidamente ele vai ter, o efeito vai se reduzir, porque a concentração no sítio reduz, tá? Qual que é a implicação clínica disso? Se eu for entubar um paciente e escolher o midazolam, por exemplo, e eu dou eu dou meia dose. Em vez de dar 0,3 mg por quilo, eu dou 0,1, dou uma dose mais baixa, eu dou 5 miligramas de midazolam para entubar o paciente. Aí eu vou dar 5 miligramas, vai passar 3, 4 minutos, o paciente não vai estar sedado ainda, porque não vai ter atingido ainda o pico de ação do midazolam, certo? O que vai acontecer? Eu vou dar mais 5 miligramas ou 10 miligramas. Aí quando começar a atingir o pico de ação, eu vou começar a ter uma soma da ação dessas drogas. É por isso, gente, que o midazolam ele não é uma droga boa para procedimentos de curta duração, tá? Onde eu quero ter um efeito rápido. Então, se eu for fazer uma intubação em sequência rápida, por exemplo, o midazolam não é uma boa droga para isso, tá? Porque o paciente pode ter paralisia antes mesmo de ter ação do midazolam. Qual que é a vantagem dele? Como ele induz amnésia, o paciente não vai se lembrar provavelmente disso, tá? Mas não é uma boa ideia a gente fazer isso dessa forma, certo? Que drogas que tem esse perfil parecido aqui com o Propofol? O etomidato é assim, tá? Então, o etomidato tem um pico de ação, né, uma latência super curta e um período de efeito clínico bem baixinho também, tá? O tiopental, ele vai ser mais próximo aí do midazolam, tá? Então, e aí uma medida de eliminação, inclusive, mais rápida, mais demorada do que ele, tá bom? E aqui eu quero chamar a atenção para vocês para o fentanil. A gente não está focando aqui em opioides, mas esses conceitos que a gente está discutindo, eles vão se aplicar também, tá? Então, o fentanil é esse tracejado em roxo. Vejam que ele tem uma latência menor do que a do midazolam, né? Mas ele vai ter essa meia-vida de eliminação mais longa, tá bom? E vocês vão ver que ele vai ter uma meia-vida contexto dependente super alta, em comparação a outras drogas, tá bom? Então, implicação disso, da meia-vida alfa, dessa meia-vida de redistribuição,
Se eu usar drogas que têm essa minha vida mais prolongada, né, eu vou acabar tendo um tempo de ação mais rápido, mas eu posso ter esse tempo de latência também maior, então eu tenho que me atentar a isso quando estiver usando a droga. É importante, gente, isso não invalida eu usar o midazolam, por exemplo. Você vai fazer uma intubação em sequência rápida, você opta por usar a ketamina, tá? Que tem uma duração de efeito mais longa também, né? Ela dura ali 20 minutos, mais ou menos, o efeito clínico. Não impede de eu usar o midazolam ao final do período. Intubei o paciente, tal, ajeitou as coisas, deu 15 minutos e eu dou uma dose de midazolam, uma dose baixa, só para ele ter aquele efeito amnésico, tá bom? Então, isso é até desejável, porque a ketamina, em torno de 20% dos pacientes, ela pode desencadear fenômenos de emergência, tá? E o benzodiazepínico é a droga de escolha para evitar que isso aconteça. Mas aí eu não preciso usar a dose plena que eu uso para intubação, certo? Que eu usaria para uma sedação profunda. Eu vou usar uma dose menor, só para ter o efeito amnésico ao final do procedimento, tá? Bom, agora, ainda trabalhando com essa ideia, esse aqui é o site que eu falei para vocês, pessoal. Então, esse Steve Schaefer, ele fez um app no Shine, ele pegou várias equações já descritas de modelos farmacocinéticos e botou lá no software, no R, e colocou num app no Shine, tá bom? Então fica super legal, dá para vocês escolherem lá algumas formas de ir manipulando isso. Então eu botei aqui dois modelos só para vocês verem então. Usando uma dose de 1 mg por quilo do Propofol, num paciente de 18 anos com 90 quilos, vejam como que é o pico, né, de concentração sérica do Propofol, né, que ele não passa aqui de 4 microgramas, tá? E depois ele é rapidamente eliminado. Muito semelhante ao que a gente viu na figura anterior, né? Agora, se eu pegar um paciente idoso de 80 quilos, de 80 anos, com 50 quilos, dando a mesma dose, não é a mesma. Eu estou dando 1 mg por quilo, né? Pensando na dose por quilo. Vejam que o pico vai ser mais alto, tá? Então, isso tem uma implicação prática, né, para a gente no dia a dia. Então, o paciente idoso, quando eu for usar o sedativo, para a maioria deles vai fazer muito sentido eu usar uma dose um pouquinho menor, porque eu vou ter o mesmo efeito com uma dose menor e assim eu vou reduzir os efeitos colaterais da droga que eu estiver utilizando, tá bom? Isso aqui, gente, é só um exemplo. Eu acho que a ideia é justamente mostrar para que vocês brinquem com isso aí depois e vejam como que funciona com diferentes drogas, tá? Bom, gente, aí a gente vai para um conceito que é muito importante para a gente no dia a dia, tá? Esse é o conceito da minha vida contexto dependente. Ele vai ser fundamental quando eu estiver pensando nas infusões contínuas dos sedativos, tá? Quem descreveu isso foi esse trabalho de 1992, do Anesthesiology, tá? Do Michael Hughes, Peter Glass, James Jacobs, e eles escreveram com modelo matemático, tá? Na época eles nem se basearam em modelos matemáticos de como isso funcionaria, tá? Então, o que ele fala? O tempo necessário para a concentração plasmática de uma droga para declinar 50% após terminar uma infusão contínua, tá? Então ele mudou aqui um pouco. Em cada um dos modelos foi determinado e foi designado como meia-vida contexto dependente. E aí ele deixa claro, onde o contexto se refere à infusão, à duração da infusão, tá bom? Então esse é o contexto que a gente está se referindo quando a gente fala de meia-vida contexto dependente. Essas meia-vidas contexto dependentes foram muito diferentes das meia-vidas de eliminação, que é aquela meia-vida beta, tá? E variaram muito, de 1 a 306 minutos, tá? Essas meia-vidas foram explicadas pelas características farmacológicas na forma de um modelo hidráulico que eu vou mostrar para vocês, tá? Bom, quem quiser ler o paper dele está lá, ele é mais complicadinho, né? Vocês podem imaginar. O que a gente tem que tentar entender para trazer isso para o nosso dia a dia é isso aqui. Então, quando eu administro uma droga, eu vou ter um compartimento inicial que a gente chama de compartimento central, tá? Que vai ter esse V1, que é o volume do compartimento central, e vai ter o C1, que é a concentração nesse compartimento central, tá? O que acontece aqui? A droga que está nesse compartimento, ela vai interagir com um compartimento onde vai ter uma variação mais rápida, né, onde a concentração vai ser um pouco maior, que são as zonas mais vascularizadas, isso inclui o sistema nervoso central e a musculatura, basicamente. E vamos pensar nesse terceiro compartimento, que é um volume grande, basicamente gordura, onde a concentração vai ser mais baixa, mas eu tenho um grande volume para a droga se depositar, tá? E para a droga eliminar, ela vai ter que sair sempre pelo compartimento central. Então, quando eu dou um sedativo em bolos,
parte dele vai para cá, faz o efeito lá no nervoso central, vai para o músculo, parte dele vai para a gordura, e depois isso vai se reequilibrando e voltando para o compartimento central até que a droga seja eliminada, tá? Agora, quando eu dou uma infusão contínua, o que que acontece? Eu vou preenchendo cada vez mais esse terceiro compartimento, tá? Que é a gordura. A droga vai se armazenando cada vez mais lá na gordura. Então, quanto maior a duração da infusão e quanto maior a dose que eu estiver dando na unidade do tempo, maior vai ser essa concentração no terceiro compartimento. Então, quando eu suspender uma droga, o Propofol lá que dura 5 minutinhos de ação quando eu dou um bolus, não vai demorar 5 minutos para o paciente acordar se eu fiz uma infusão contínua com Propofol. Ele vai demorar várias horas, tá? Isso vai ser muito pior para o midazolam. O midazolam ele se acumula muito na gordura. Então, vocês talvez já devem ter percebido, às vezes o paciente ficou muito tempo sedado com midazolam, ou era um paciente com tétano, a gente teve um caso recente, que o paciente precisou usar doses muito altas de benzodiazepínico, às vezes o paciente demora uma semana para acordar, tá? Por quê? Porque a droga ficou armazenada nesse terceiro compartimento, eu posso ter parado as infusões, ela vai se reequilibrando muito lentamente com o compartimento central e vai sendo eliminada, e conforme vai caindo a concentração do compartimento central, vai realimentando ele até que ela seja totalmente eliminada, tá bom? Então, esse é o conceito de meia-vida contexto dependente, que eu tenho esses 3 compartimentos onde a droga está circulando, tá? Bom, então vamos entender um pouquinho, né, como que isso se comporta na prática. Então, esse aqui é um trabalho, é um artigo de revisão bacana também, que eu acho que vocês podem acessar livremente aí. Vejam que das drogas, aqui ele comparou algumas drogas, tá? Tiopental, Propofol, fentanil. Vamos esquecer o alfentanil, que a gente não usa na UTI habitualmente, né? Os anestesistas que usam mais. Então, vejam, o tiopental tem uma meia-vida muito grande, né? Conforme vai aumentando a velocidade de difusão, veja que aqui, o bolos, todas têm uma meia-vida contexto dependente muito semelhante. A partir do momento que você vai aumentando a velocidade de infusão, vejam que o tiopental vai aumentando cada vez mais a meia-vida contexto dependente dele. E quando eu falo isso em horas, vejam que a meia-vida contexto dependente do tiopental é muito grande, né? Chega a 500 minutos, tá? E aí vocês vão ver, depois a gente vai falar aí nas implicações disso, por exemplo, o diagnóstico de morte cefálica, né? Vejam que o fentanil também é uma droga que tem uma vida contexto dependente alta. Então, se eu usar o fentanil em dose alta, em infusão contínua, vai demorar para ele ser eliminado, tá bom? Essa é uma outra observação que a gente vê na prática clínica, quando você usa o fentanil em doses altas. Dose alta, eu digo 100 microgramas por hora, por exemplo, ou usar o fentanil puro, e você usa isso por muitos dias, quando você interrompe a infusão e o paciente está na fase de desmame, às vezes o paciente ele fica bradipneico, ele fica com sinais de intoxicação por opioide, né? Porque você deixou uma dose muito alta do fentanil por muito tempo, certo? Então a gente vai ver que a gente pode usar esse conceito para que eu use o fentanil com mais racionalidade no dia a dia, tá? Bom, e o Propofol não, a minha vida contexto dependente dele existe, né? Mas não é tão marcada assim, tá? Agora, outras drogas, aqui etomidato. Etomidato a gente não pode usar em infusão contínua porque ele suprime a adrenal, né? Então, hoje em dia, a gente não usa para infusão contínua. O Propofol, minha vida contexto dependente vai aumentando. Ketamina, minha vida contexto dependente, ok. O midazolam, já é maior, né? Tiopental, puxa, aí o tiopental é muito. O diazepam nem se fala, tá? Então, o diazepam também a gente não usa, obviamente, para infusão contínua, por outros motivos também, porque a droga, ela tem que ser administrada diferente, enfim. Mas vejam que essa meia-vida contexto dependente, quanto mais tempo eu administro a droga, maior vai ser essa meia-vida, tá bom? Com tiopental, pessoal, é super descrito, às vezes alguém optou por fazer com a barbitúrico num caso de persistência cardíaca refratária. E aí, 5 dias depois, o paciente estava sem reflexo de tronco e tal, 5 dias depois ele volta a ter reflexo. Então, isso é muito descrito na literatura, tá? E tem tudo a ver com esse conceito da meia-vida contexto dependente muito, muito elevada, tá? Bom, aqui de novo fui naquele Shine App do Steve Schaefer, depois a gente vai fazer um agradecimento aí para ele, já está fazendo agradecimento aqui em público. Vejam, por exemplo, o Propofol, se eu fizer uma infusão contínua de algumas horas, aqui eu fiz um modelo, acho que eu botei das 8 até as 19, tá? Fez uma infusão contínua de mais ou menos 11 horas. Suspendi a infusão, aí ele reduz a concentração, né, e vai ter a sua meia-vida de eliminação lá. Vejam que o midazolam já é muito mais devagar, para ele ir sendo eliminado, certo? Até chegar
na zona de ausência de efeito, tá bom? Então, a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente está utilizando, especialmente infusões contínuas, porque isso vai poder ter implicação para a gente depois, tá? Bom, então, esses conceitos vão ter muitas explicações para a prática clínica, né? Então, primeiro a escolha do sedativo, a gente vai ter que escolher de acordo com esses conceitos, mas por isso a gente vai dar preferência na sedação leve para o Propofol e para a dexmedetomidina, a gente vai ver adiante. Outra implicação é o coma prolongado. Isso aqui foi descrito lá no trabalho original do despertar diário, mostrando que os pacientes que faziam despertar diário, eles faziam menos exames de imagem para investigar quadros de coma, pacientes que ficavam rebaixados sem saber o motivo, né? A gente tem implicação aí para o diagnóstico da morte cefálica e a sedação para procedimentos, já comentei bem com vocês aí. A gente tem que ter esse conceito do tempo de latência da droga, né? Entender que o midazolam tem um tempo de latência maior e também que a duração depois vai ser mais longa, tá bom? Então, se eu quiser um procedimento rápido, o benzodiazepínico e a própria ketamina não vão ser a melhor opção, porque vão ter um tempo, uma duração de efeito clínico maior, tá? Bom, pessoal, esse aqui é um trabalho que a gente fez um tempo atrás, a gente publicou aí na Revista Brasileira de Terapia Intensiva. A UTI, na época, tinha um consumo de sedativos e opioides muito grande, né? E aí se viu uma oportunidade de melhoria, a gente mudou um pouco o protocolo de sedação e analgesia. Então, ponto de sedação, a gente passou a usar muito Propofol mesmo, como droga de escolha. Tinha uma limitação ali da dexmedetomidina por questão de custo. Então, a sedação leve era feita com Propofol. O fentanil aqui nessa época era feito puro, fentanil em infusão contínua pura, então 1 ml é 50 microgramas por hora. Se a gente for fazer equivalência opioide com morfina, 10 microgramas de fentanil é 1 miligrama de morfina. Então imagine você dar 50 microgramas hora de fentanil, é bastante, tá? Então basicamente a gente usou fentanil diluído, que dá uma dose basal menor contínua, e em vez de a gente ficar aumentando a dose contínua, se o paciente apresentava dor, dava bolos intermitentes, né? Claro que se ele precisasse muitos bolos, aí aumentava a dose basal, tá? Mas, frequentemente, o paciente na UTI, ele não tem dor o tempo todo. Ele tem dor quando vai fazer algum procedimento, né? O tubo gera incômodo, mas não precisa de uma dose tão alta de opioide, a não ser que ele tenha um dreno de tórax, alguma coisa que seja mais dolorosa. Então, frequentemente, o que eu preciso com opioide é que eu dê bolos quando ele vai fazer um procedimento doloroso. Ele vai mobilizar no leito, tem o dreno de tórax, tem uma úlcera de pressão. Então, eu dou um bolos do opioide antes de fazer a mobilização, aspiração, etc. Mas eu não preciso deixar uma infusão contínua em dose mais alta, tá? E aqui também a gente trouxe o conceito de usar a dipirona como um analgésico adjuvante de rotina, tá? Então, só de fazer isso, vejam que mudou drasticamente o nível do consumo de opioides, tá? Isso é um efeito basicamente só de diluir o fentanil, tá? Vocês conseguem reduzir bem. Isso foi uma recomendação que a gente fez aí na pandemia também para fazer um uso mais racional dos opioides, né, na época que a gente tinha um risco de ruptura dos analgésicos. E vejam também que mudou um pouco a inclinação do curva. Enquanto antes estava numa tendência crescente, essa tendência diminuiu e até virou o contrário, né? Claro que aqui vai chegar num nadir que não dá para baixar mais, a não ser que você parasse de utilizar a droga, né? Mas você consegue utilizar cada vez menos opioides se você utilizar essa estratégia. Então, usando a dipirona como um adjuvante de rotina, e o fentanil diluído, deixando para usar bolos quando o paciente tivesse dor. De desfecho clínico, o que a gente encontrou nesse estudo? A gente viu uma redução mediana de 1 dia no tempo de ventilação mecânica e uma redução de 2 dias no paciente que ficava acima do percentil 75 em ventilação mecânica. Então, quanto maior o tempo de ventilação mecânica, mais a gente beneficiava o paciente com essa estratégia em termos de reduzir a ventilação mecânica. A mortalidade, não mudou nada disso, tá bom? O que mudou também o tempo de permanência no hospital, o tempo de permanência na UTI, reduziram na mesma proporção que o tempo de ventilação, basicamente, tá? Então, gente, isso aqui basicamente é aplicar o conceito farmacológico para o nosso dia a dia, tá? Então, com isso, a gente implementa uma boa prática e a gente começa a observar aí os seus efeitos clínicos, tá? A outra implicação que eu comentei com vocês é quando a gente pensa na morte cefálica, né? Então, aqui eu tirei o trabalho de 2016, foi publicado pelo Glauco, né, onde ele fala da validação do diagnóstico de morte cefálica na relação entre diagnóstico e doação, né? Então, ele traz aqui uma tabelinha, e agora eu acho que vocês vão poder interpretar isso aqui com outro olhar, né? Ele traz uma tabelinha que ele fala meia-vida da droga, se a dose é fusão única ou intermitente, leia-se aqui até 3 doses, tá? Infusão contínua ou 4 ou mais doses por dia, tá?
Então, veja o que eles botaram aqui. Se o paciente usou midazolam, a meia-vida é 2 horas. Mas, Bruno, quando eu dou midazolam, o paciente acorda em 15 minutos. É porque essa meia-vida de 2 horas é aquela meia-vida de eliminação. Ele está falando da meia-vida beta, não da meia-vida alfa, que é a redistribuição da droga, tá? Então, realmente demora, tá? Agora, ele traz aqui que eu devo individualizar esse tempo, essa avaliação, nos pacientes com insuficiência hepático-renal, tá? A gente poderia ir um pouco além. Se o paciente usou a droga por muito tempo, a meia-vida contexto dependente também aumentou. Então, talvez 10 horas não fosse o suficiente, tá? Mas esse aqui é um guia geral, eu acho que é um guia que hoje todos nós seguimos, né? Mas ajuda a justificar algumas coisas. Como eu falei, por exemplo, o tiopental, se eu utilizar a infusão contínua por 3 dias, o paciente pode demorar uma semana para voltar a recuperar reflexo de tronco. Se eu cheguei a induzir com a barbitura, que o paciente perdeu o reflexo de tronco, tá? Tudo isso por causa da minha vida contexto dependente, tá? E aqui, se vocês forem ler o texto, o que quer dizer individualizar? Não é só selecionar a droga, ampliar o tempo, o intervalo. É utilizar provas de fluxo que vão proteger a gente, por exemplo, em relação ao eletroencefalograma, que pode não mostrar atividade elétrica encefálica, né? E aí talvez não seja o teste diagnóstico mais recomendado para fazer nesses cenários, tá bom? Vejam aqui, por exemplo, etomidato, ketamina, propofol, também eles têm uma meia-vida beta, né? Um pouquinho maior. Mas o etomidato, por exemplo, gente, a gente sabe, o etomidato é 3 minutos, 4 minutos o paciente está acordando, né? Do efeito clínico, tá? Bom, agora rapidamente, queria rever com vocês aí algumas. Passar pelas drogas, efeitos colaterais principais e efeitos associados, tá? Então, propofol, para quem que a gente vai reservar? O propofol, no fim, ele é o sedativo que a gente pode utilizar basicamente em qualquer indicação. Ele vai servir para sedação leve, ele serve para sedação profunda, desculpa aqui, ficou em cima, tanto para neurocríticos, quanto para estado de mal, quanto para paciente com síndrome de desconforto respiratório, tá? Também é uma droga para sedação para procedimentos, a gente vai ter uma preocupação aí no paciente com risco de hipotensão, tá? E os principais efeitos associados, como a emulsão lipídica, né, tem o risco de hipertrigliceridemia. E a gente precisa lembrar, se eu estiver utilizando o propofol em infusão contínua, eu tenho que levar em conta que ele está dando 1,1 quilocalorias por ml. Então, se eu estou dando 25 ml hora de propofol, eu estou dando mais de 500 calorias por dia para esse paciente na forma de gordura, tá? Então, é interessante, depois de uns 2, 3 dias, talvez monitorizar os triglicérides, tá? E lembrar que ele pode ser uma causa de hiperalimentação, de overfeeding na UTI, tá? O paciente pode estar com a dieta na meta, se ele tiver com propofol, e a gente vai ver o citrato também pode fazer, você pode estar induzindo overfeeding, isso gera hipercapnia e outras coisas, tá? Outro efeito colateral que a gente tem que lembrar, descoloração da urina. Na metabolização do propofol hepática, ele acaba produzindo algumas substâncias que são fenóis, tá? Que são excretados na urina. E em uma proporção pequena dos casos, menos de 1% dos pacientes, pode dar uma descoloração verde na urina. Isso não tem problema nenhum, tá? Não tem nenhuma implicação clínica, não tem nada a ver com síndrome de infusão de propofol, tá? Se infusão propofol fala no slide a seguir, e o efeito colateral aqui mais importante para a gente lembrar do propofol, sem dúvida, é a hipotensão, né? Especialmente quando eu dou a droga em bolos, tá? Existe uma discussão aí se a gente deve ou não deve utilizar o propofol em pacientes com choque, mas tem uma meta-análise que juntou diversos estudos diferentes, contextos diferentes. Isso não é uma coisa que a gente possa afirmar com certeza na literatura, tá? Bom, aqui é só a dose de preparação, né? Habitualmente a gente tem o propofol 1%, para sedação e procedimentos é 1 mg por quilo, mas como eu falei, reduzir a dose em alguns outros cenários. E na infusão contínua, a gente tem esse limite superior de 4,8 a 5 mg quilo hora, tá? Por que esse limite máximo? A gente tem a preocupação com a síndrome de difusão de propofol, tá? Que não se sabe bem a fisiopatologia, acredita-se que pode ser um tipo de toxicidade mitocondrial do propofol, tá? Que ele iniba a função dos citocromos. E isso vai acabar gerando acidose metabólica, alteração eletrocardiográfica e radiomiólise, como as características cardinais aí da síndrome, mas também pode cursar com injúria renal aguda, hipercalemia, hipertrigliceridemia, obviamente, né? Elevação de aminotransferase até hiperlactatemia, tá? E os fatores de risco aqui são dois, é a dose alta por muito tempo e a infusão prolongada, tá? Não quer dizer que eu não posso usar o propofol por mais de 48 horas, tá? O que eu preciso é me atentar que isso são fatores de risco. Se o paciente precisar utilizar o propofol por muito tempo em dose alta, eu tenho que estar atento a isso, tá? Bom,
Dexmedetomidina, como eu comentei, ela serve para sedação leve, não serve para sedação profunda, ela não vai fazer isso. Então, o paciente está RAS mais 4, não vai resolver agitação perigosa, tá? Ela vai resolver agitação mais leve. Ela ajuda no tratamento de delírio hiperativo, ali o RAS mais 1, mais 2, tá? E ela vai servir aí no contexto de analgesia multimodal em alguns cenários. O principal efeito colateral aqui é a hipotensão e a bradicardia, e podem ser limitantes, né? E a dose descrita é 0,2 a 0,7, mas tem trabalhos com até 1,5 micrograma quilo-hora se o paciente tolerar, do ponto de vista hemodinâmico, a droga, tá? A diluição mais tradicional é pegar 2 ampolas, né, que seriam 4 ml, e diluir em 96 ml vai dar 4 microgramas por ml, tá? Midazolam, gente. Então, midazolam, como eu comentei com vocês, não é bom nem para sedação profunda, porque ele acumula muito, nem para sedação para procedimento. Mas a gente ainda usa, ele tem seus efeitos. Então, para procedimento, ele vai ser bom para ansiólise, para induzir amnésia, tá? E aí eu não preciso dar a dose full também dele, né? Eu não preciso dar 0,3 miligramas por quilo. Para sedação profunda, uma boa indicação dele, mas o propofol também pode ser utilizado para esse fim, é no estado de mal epilético. Porque daí eu até quero que ele acumule no subcutâneo, porque a hora que eu estiver tirando a droga, eu não vou fazer uma retirada súbita, né? Essa retirada vai ser mais lenta porque vai demorar mais para ele ser eliminado. Ou seja, vai me permitir um período de observação melhor na fase de recuperação do estado de mal, tá? O principal efeito colateral aqui, sem dúvida, é delírio, né? E sedação prolongada, se eu utilizar como droga de escolha. Preparação, gente, aí varia muito, né, de serviço para serviço. A ampola tem 5 miligramas por ml, tem ampola de 3 ml, de 5 ml, de 10 ml. Então, você pode fazer uma diluição em 100 ml, que fica 1 miligrama por ml, né, usar dose baixa para sedação leve. No estado de mal, é descrito 1 miligrama por quilo-hora ou até doses mais altas, tá? 2, 3, para controle do estado de mal. A cetamina, gente, ela vai ser muito boa para sedação e analgesia, né? Como ela tem efeito analgésico para procedimentos, especialmente procedimentos que não são muito curtos. Então, por exemplo, eu vou fazer um curativo de grande queimado. A cetamina é uma excelente droga para isso, né? Então, porque ela vai ter um período de ação mais longo, eu posso repicar ela durante o tratamento. E ela tem uma vantagem que ela tem um efeito depressor nervoso central, especialmente depressão respiratória, menor do que os outros, tá? Ela também pode ser utilizada no contexto da analgesia multimodal, mas importante, gente, isso aqui a gente está se recuperando ainda da pandemia em relação a isso. Ketamina não é recomendada para sedação em ventilação mecânica. Ela pode ser um analgésico adjuvante, mas ela não é recomendada para sedar paciente, não é recomendada para sedar asmático, não é recomendada para sedar ninguém, tá? Ela é uma droga que ou a gente vai utilizar como analgesia, e aí a dose é uma dose baixa, 0,05 a 0,2 miligramas quilo-hora, tá? E aí ela vai funcionar como um poupador de opioides. Ou, se eu for utilizar para procedimentos, aí eu posso usar uma dose mais alta para intubação, para curativo de grande queimada, etc. Tá? E por último, gente, etomidato. O etomidato é uma droga que a gente não vai poder usar para infusão contínua, por causa do efeito colateral de supressão adrenal, tá? Tem outros efeitos também, dor no local, mioclonia e náuseas, mas é uma droga que é excelente para cardioversão elétrica, justamente pelo seu caráter de estabilidade hemodinâmica. É uma droga que você, em um curto período de latência e de ação, você vai fazer a droga para cardioverter e o paciente, em 2, 3 minutos, vai acordar. Você vai ter um risco muito menor de ter que ficar manipulando a via aérea durante uma cardioversão, por exemplo, quando você usa o etomidato. Pode usar o propofol, pode usar as outras drogas, mas você vai ter durações aí diferentes, tá bom? Tem uma indicação, eu botei aqui só para a gente não deixar de fora, né? Mas raramente, isso aqui assim, para casos ultra-refratários e tal, existe essa descrição, né, de usar etomidato como tratamento de síndrome de Cushing refratária, mas isso aí tem que ser em UTI, justamente, porque o paciente eventualmente vai precisar de algum suporte, tá bom? Muito bem, eu termino minha aula por aqui e vou ficar aberto aí as dúvidas e perguntas até que o Paulo chegue. Um excelente aula, como era o esperado, né, Bruno? Muito interessante ver como, quando a gente sai do livro para a beira do leito, como os contextos são importantes a gente colocar isso na prática, né? Isso tu colocou muito bem. E tem algumas colocações no QA aqui. Posso passar para você? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, então. Professor, Marcos Paulo fez essa pergunta.
Gostaria de saber qual a real limitação para o uso de Propofol em pacientes cardiopatas, seja os em choque cardiogênico, seja os que estão em pós-operatório de cirurgia cardíaca. Perfeito. Acho que essa é uma excelente pergunta, né, Paulo? Perfeito. Bom, gente, vamos lá. Se vocês forem ver, tem até trabalho mostrando que o Propofol talvez fosse uma droga boa para anestesia intraoperatória e cirurgia cardíaca, tá? Eu acho que qual que é o conceito aqui? Ó? A gente sabe que as UTIs de cirurgia cardíaca, muitas vezes elas são muito dinâmicas, né? São UTIs assim, de alto volume, etc. Então, ali no meio, se você não prestar atenção, pode ser que você acabe utilizando o Propofol para um paciente que vai ter muito efeito colateral do sedativo em termos de estabilidade hemodinâmica, tá? Mas o Propofol em si, a gente não tem uma boa comparação, né, demonstrando que ele seja uma droga que seja tão deletéria assim no contexto da cirurgia cardíaca, tá? E aí, assim, que acaba, em muitas vezes o pessoal fala assim, como o Propofol tem esses efeitos colaterais cardiovasculares, hipotensão, pode ter depressão miocárdica, isso não é tão bem descrito, tá? Depressão miocárdica. Acaba se evitando usar o Propofol e aí usa midazolam para todo mundo, tá? Isso pode dar certo para aquele paciente que fica algumas horas na UTI, mas assim, a partir do momento que é uma cirurgia cardíaca, que o paciente teve alguma complicação, ele vai se comportar muito mais como um doente crítico geral do que como um paciente, como um paciente cardiopata em si, entendeu? Então, não é uma contraindicação absoluta você usar o Propofol, tá? Especialmente para sedação leve. Você vai deixar lá 5 ml de Propofol para o paciente ficar numa sedação leve, você quer que ele fique mais esperto, não tem problema isso, né? Você vai poder avaliar clinicamente como o paciente está e decidir se precisa ou não manipular, né, as complicações do Propofol nesse cenário, tá? Então, eu sei assim, isso é muito de contexto, tem muitas UTIs cirúrgicas que deixam como proscrito o Propofol, mas não é uma contraindicação absoluta, você não vai encontrar isso descrito claramente na literatura, tá? E como é importante aquela ideia de entender a farmacocinética, a farmacodinâmica e o contexto para poder conseguir fazer isso e frisando, acho que é o mais importante, né? A gente nunca sabe qual vai ser a real resposta do paciente, por isso a gente nunca pode sair do lado dele em cada um desse contexto. Então, como o Bruno É, falou bem, se eu estiver da beira do leito e vendo o paciente intervindo sempre que necessário, sempre vou estar fazendo com segurança, entendendo o que eu estou fazendo, né? Ó, o pessoal está pedindo aqui para depois colocar o nome do estudo do fentanil diluído, se necessário. Acho que isso a gente pode colocar tá. ali para É, todo mundo ter o link, né? uhum. E uma outra pergunta aqui que o Gabriel Góes está fazendo é quando optar para associar um segundo sedativo? Tá. Gabriela, essa eu vou deixar para o Paulo te responder depois, tá bom? O Paulo vai falar aí das estratégias de sedação e aí eu vou deixar para ele te responder depois da aula dele. Pronto. Vamos ver se tem mais alguma aí mais de farmaco. A Amanda colocou aqui: existe algum cálculo ou método disponível sugerido na literatura ou na prática clínica dos senhores para formalizar como se daria a individualização do tempo de meia-vida esperado, limiar do despertar, para cada perfil de paciente, quanto às disfunções orgânicas, insuficiência renal, disfunção hepática, no contexto de suspensão de morte cefálica, por exemplo? Tá bom. Amanda, é uma boa pergunta, né? Eu acho que ali nessa discussão de morte cefálica, a gente tem o individualizar, né? Eu acho que, vou ser bem sério, esse individualizar são duas coisas. Uma é você esperar um pouco mais de tempo no paciente com disfunção renal, geralmente disfunção renal, né? Disfunção hepática, para você atrapalhar tanto o metabolismo, tem que ser insuficiência hepática mesmo, né? Então vai ser disfunção renal. Geralmente você vai esperar 24 horas em vez daquelas 10 horas, entendeu? Então desliga a sedação de manhã e reavalia no dia seguinte, tá? Mas o outro critério de individualização é evitar utilizar o eletroencefalograma se possível, né? Eu sei que alguns centros não podem, que só tem o eletroencefalograma como exame complementar, mas aí dá preferência para provas de fluxo, tá? A gente está popularizando cada vez mais aí o Doppler transcraniano, e assim, você fez o Doppler, tem fluxo? Não importa se está sedado ou não, tem fluxo, né? Então, é um método que garante, né? Ou se você fizer e não tiver fluxo, também vai te garantir que o paciente está em morte cefálica, tá? Tem duas aqui, fazendo a sequência, né, do Alan e da Paula, que é basicamente sobre o uso da cetamina no paciente com quadro de broncoespasmo ou difícil controle, e se aí teria uma indicação da sua manutenção.
Paula, aí é o seguinte, a gente tem a ketamina, ela tem um efeito secundário que ela ativa indiretamente via simpatomiméticas, né? Então, o paciente pode ter taquicardia, pode ter hipertensão quando você usa a ketamina, e claro, você pode ter o efeito broncodilatador por causa disso também. Mas, quando você está tratando um paciente asmático, você não quer broncodilatar com ketamina, você quer broncodilatar com broncodilatador administrado por via inalatória. Inclusive, a gente vai fazer lá 6, 7, 8 puffs por hora para broncodilatar o paciente, certo? Então você não precisa usar a ketamina para tratar a asma. E se você usar ela sem usar mais nada, você corre o risco desse paciente ter assim alucinação, não sei o quê, ficar péssimo lá em ventilação mecânica por causa disso, tá? Então, quer usar uma dose baixa, 0,1 miligrama por quilo ali como por causa do efeito analgésico, tudo bem, mas você tem que usar o Propofol ou midazolam, se esse paciente precisar de sedação profunda para ventilar, tá? Para você assegurar que o pulmão seja protegido. Então, não usa a ketamina sozinha para sedação profunda. Esse que é o conceito. Não tem por que você usar uma droga que é para sedar para tratar uma doença que você trata de uma outra forma mais segura, tá bom? Então, o conceito é esse. Ah, então, fazer mais uma aqui, que senão acho que atrasamos a segunda aula aqui do Paulo, né? Mas tem uma que eu relativamente recente e interessante, que foi a ideia dos sedativos, hipnóticos inalatórios aqui, perguntando sobre o sevoflurano na sedação. É Pô, possível esse uso? isso a gente, quem sabe um dia a gente faz um Journal Club, né, Paulo? Que a gente até saiu um trial recente, né? O, a indústria ela desenvolveu assim, qual que é o problema de usar os inalatórios em UTI? A gente para usar os inalatórios você precisa do todo o equipamento de anestesia e tal. Então, a indústria desenvolveu um material onde eu conseguiria utilizar o anestésico inalatório de forma segura dentro da UTI, tá? Mas agora acabou de ser um trabalho em pacientes com AIDS na época do Covid aí, mostrando que você usar o anestésico inalatório versus o Propofol foi pior, inclusive com maior mortalidade quando você usa, tá? Então não vamos inventar a roda. Eu acho que assim, dá para usar na UTI hoje em dia, dá, sei lá, se tem algum caso que não está respondendo a nada, você quer tentar, mas não é para ser estratégia de base para nada, tá? Eu acho que é para ser uma estratégia de resgate em caso selecionado, etc. Lembrar que o anestésico inalatório, diferente dos intravenosos, ele tem como efeito no nervoso central induzir vasodilatação e hipertensão intracraniana, tá? Então a gente não sabe se é bem por causa disso que levou a piores desfechos, tá? Então, para o centro cirúrgico, ele é muito bom, inclusive pode ser usado ele é um anestésico completo, né? Porque ele induz tudo, ele induz paralisia, induz, né? Relaxamento, anestesia, né? Analgesia e hipnose e amnésia. Mas para o ambiente de UTI, é melhor usar o fentanilzinho e o propofol, ou eventualmente midazolam, se for o caso, né? Em alguns casos, mas não é recomendado. Bom, acho que pelo tempo tem um monte de perguntas aqui, o que foi legal, o pessoal movimentou bastante o QA aqui, mas para não atrasar, a gente deixa elas para o segundo momento, mas todas vão ser respondidas, mesmo se não for ao vivo, a gente vai colocar aqui as respostas digitadas aqui para todo mundo. E agora acho que a Raiza passa a bola aqui para poder apresentar o Paulo para a segunda aula da sequência. Muito bom, pessoal. Obrigada pela aula, Dr. Bruno. Foi extremamente interessante. Como Agora, sempre. então, para a segunda parte do nosso encontro, eu convido, então, o Dr. Antônio Paulo Nassar Júnior. Ele é médico intensivista, pesquisador docente da pós-graduação do AC Camargo Cancer Center, pesquisador do Hospital Israelita Albert Einstein e do Instituto DOR de Pesquisa. Seja muito bem-vindo, doutor. Então, pode começar aí a próxima aula. Obrigado, Raíza. Obrigado pela introdução, obrigado pelo convite. Todo mundo está me ouvindo bem? Sim, perfeito. Está dando para ver a tela? Está no modo apresentação? Não, tá no modo. Tá aberto o PowerPoint, mas não a apresentação. Acho que agora foi. Agora sim, né? Deu um atrasinho. Então tá bom. Isso, perfeito. Bom, então nos próximos minutos aí a gente vai falar da parte prática da analgesia e sedação no paciente crítico, né? O Bruno falou da parte aí de farmacologia dos principais sedativos e analgésicos. Então isso não vai contar na aula. A gente vai começar falando de analgesia, então a gente vai abordar a dor, a gente vai dividir em 3 tópicos sobre a dor, a importância da dor,
como monitorar a dor e como tratá-la, tá? Então, a importância da dor. A dor é uma sensação bastante comum na UTI, tá? Os pacientes que sobrevivem à internação na UTI descrevem ela como o fator estressor mais importante da estadia deles na UTI. E ao contrário do que a gente pode imaginar, a dor é mais intensa em pacientes clínicos, tá? Isso tem algumas explicações. A primeira e mais óbvia é que o paciente cirúrgico, né, uma vez que ele tem o corte lá, tem a ferida, a gente já usa analgesia, já deixa prescrito o analgésico de forma preemptiva, e no paciente clínico muitas vezes a gente subestima. Porém, mais o paciente clínico, ele tende a se mobilizar menos, né, ficar aquela coisa mais paradinho, e o imobilismo é um fator relacionado à dor, tá? Então, em 2020, esses pesquisadores publicaram um estudo multicêntrico de avaliação de dor em múltiplas UTIs de vários países do mundo, né? Essa aqui é a análise secundária do estudo, em que eles tentaram observar quais eram os fatores relacionados com o desconforto relacionado à dor. E o que eles viram são coisas comuns de UTI. Então, ser admitido por uma doença clínica está mais associado ao desconforto relacionado à dor do que um doente cirúrgico. Quanto maior o tempo de internação, mais desconforto relacionado à dor. Ventilação mecânica, inserção e retirada de dreno torácico, uso de sonda, inserção de catéter venoso, troca de curativo e transporte intra-hospitalar. Todas essas situações foram relatadas pelos pacientes como desconfortáveis e relacionadas à dor. No estudo primário deles, né, eles avaliaram diversos pacientes, então, milhares de pacientes, quanto que eles tinham de dor antes e depois de determinados procedimentos, né? E a gente vê aqui que se repetem vários dos procedimentos que estão descritos no estudo anterior. Então, os procedimentos que se associaram com maior ocorrência de dor foram retirada de dreno torácico, retirada de dreno de ferida em geral, inserção de catéter arterial, aspiração traqueal, tá? Todos esses procedimentos, somando também catéter periférico, cuidado de ferida e imobilização, que foram procedimentos um pouco menos dolorosos, todos eles se associaram com mais desconforto psicológico, tá? Então, aqui já chama a atenção que diversos procedimentos que a gente faz usualmente na UTI, né? Então, passar um catéter arterial, aspiração traqueal, pegar uma veia, são procedimentos que estão associados com bastante dor para os pacientes, e a gente normalmente não dá bola para isso, não faz nenhuma estratégia preemptiva para tentar minimizar essa dor, né? Uma outra bobagem que a gente faz no dia a dia é associar sinais vitais com dor, tá? Os sinais vitais, eles não são confiáveis. Nesse estudo aqui, que é um estudo brasileiro, realizado em UTIs brasileiras, os autores eles se propuseram a validar uma escala comportamental de dor. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram para vários pacientes e mediram pressão arterial sistólica, pressão arterial diastólica, pressão arterial média, frequência cardíaca e saturação de oxigênio. E aí eles mediram essas variáveis, né, no repouso, na limpeza ocular, que é um procedimento que não é um procedimento descrito como doloroso, e na aspiração traqueal, que, como a gente viu, é um dos procedimentos mais dolorosos que a gente tem no dia a dia aí. E o que eles observaram? Eles observaram que não há, na média, diferença em pressão arterial, frequência cardíaca ou saturação. Se o paciente está em repouso, se ele é submetido a um procedimento que não dói ou um procedimento que dói. Ou seja, mais um estudo, e esse é brasileiro, jogando por terra a ideia de que o paciente está hipertenso, ele deve estar com dor, o paciente está taquicárdico, ele deve estar com dor. Tá? Então, o que a gente deve fazer? Para o paciente que consegue responder, perguntar para ele, né? No geral, a gente usa a escala numérica de dor, que é uma escala que vai de 0 a 10, sendo 0 sem dor e 10 a pior dor possível. De forma geral, até 4 a gente considera como uma dor leve, 4 a 7 uma dor moderada e acima disso uma dor intensa. Mas e o paciente que não consegue responder? Né? Então, o padrão ouro é o paciente responder, mas vamos supor que eu tenho um paciente em ventilação mecânica, ou um paciente que esteja confuso, em delírio, que não consiga responder adequadamente. Para isso, a gente lança a mão de escalas comportamentais de dor. E a gente tem basicamente as duas validadas em português. A primeira é a que é chamada de escala comportamental de dor, que do inglês vem como Behavioral Pain Scale. Tá? Essa escala ela pode ser usada tanto em pacientes sob ventilação mecânica, quanto em pacientes fora da ventilação mecânica. Ela leva em conta 3 domínios: a expressão facial, a movimentação dos membros superiores e a sincronia com o ventilador. Tá? Em todos os domínios, a gente tem uma pontuação que vai de 1 a 4, então é uma escala que varia de 3 pontos a 12 pontos.
Então, aqui a gente consegue ver expressão facial relaxada, contraída, totalmente contraída, fazendo careta. Movimento do membro superior, sem movimento, parcialmente fletido, totalmente fletido, retraído. Né? O paciente tentando se proteger da equipe. Na parte da ventilação, tolerando, tossindo, mas tolerando, brigando com o ventilador ou aquela ventilação completamente descontrolada. No paciente extubado, a expressão facial, a movimentação dos membros superiores é igual, só que em vez de ver o ventilador, obviamente, a gente vai ver a vocalização. Então, o paciente que está sem dor, que não está vocalizando nada, um ponto, que geme de vez em quando, mas isso não é prolongado, né? Um ponto, geme frequentemente 3 pontos, e aquele que está, tipo, reclamando de dor, falando ar e tal, segurando a respiração, 4 pontos. Então, a escala vai de 3 a 12, e acima de 5 isso é considerado como dor e a gente deve intervir. A outra escala comportamental é a Critical Care Pain Observation Tool, que é bem parecida. Também ela leva em conta a expressão facial, e com isso a gente vai ver se ela está relaxada, tensa, o paciente fazendo careta, movimentos corporais, se não tem ausência, se tem movimentação de proteção, se o paciente está inquieto, né, tentando sentar, se movimentar. E ela vê de forma diferente a tensão muscular, então vê a resistência à flexão passiva e extensão de membros inferiores, né? E, por fim, em paciente ventilado, sincronia com o ventilador, vendo as mesmas coisas, ou vocalização, né? Então, falando no tom normal, suspirando, gemendo, chorando ou soluçando. Ela, para cada domínio, vai de 0 a 2, né? Então, a gente tem 4 domínios, é uma escala que vai de 0 a 8. E acima de 2, isso é considerado dor. Quando se comparam essas duas escalas em diversos estudos, a gente vê que a concordância interobservador, ou seja, duas pessoas vendo de forma independente o mesmo paciente, dando uma pontuação para esse paciente, essa concordância é muito boa, né, acima de 0,8. As duas parecem ser fáceis de aprender, né, os enfermeiros que aprendem relataram isso, mas parece haver uma preferência pela escala comportamental de dor. Nos serviços que usam escalas comportamentais de dor, então a BPS acaba sendo mais usada, por exemplo, no meu serviço, a que teoricamente a gente faz. Então a gente já viu que a dor é importante, as consequências dela, que a gente tem que monitorar, a gente se fiar em achismo não é bom, e aí a gente vai ter que tratar. A primeira parte vai ser sempre um tratamento não farmacológico. Então, algumas coisas que são muito comuns em pacientes de UTI geram dor. Então, posicionamento, como eu falei, né? Você ficar parado é uma coisa que dói, né? Então, todo mundo está assistindo aula sentado, quando você vai no cinema tal, o bumbum começa a doer, você está sempre mudando de posição. Agora, imagina que você não tem força, não pode fazer isso, tá? Dobra de lençol. Fica sentado aí em cima da sua cueca, da sua calcinha dobrada, com aquela dobrinha assim, né? Se isso não dói. Tração de tubo e sonda. Imagina aqueles paradrapinhos, aquele micropore no pelinho do nariz da sonda nasointeral, né? Então, a gente deve estar atento a esse tipo de coisa, sempre que possível perguntar e tentar reverter essa situação. E uma coisa muito importante é mobilizar o paciente, o mobilismo está associado com dor, e informação. Então, a gente sabe que se for passar, por exemplo, um catéter arterial, que é uma coisa que dói bastante, e você avisar para o paciente que vai passar um catéter arterial e aquilo dói, o paciente que foi avisado, ele relata até um ponto a menos de dor na escala numérica do que aquele que toma só o susto de ter a picada na artéria, e as picadas, né? Porque dificilmente a gente vai de primeiro. Então, isso é importante, a informação também é importante. Mas, na maior parte das vezes, ou na quase totalidade das vezes, a gente vai precisar de analgésico, tá? Basicamente, a gente tem os analgésicos comuns, a dipirona e o paracetamol. Mais recentemente, a gente passou a ter o paracetamol EV, né? Então, aquele coitado que tem alergia à dipirona, né? Então, está sempre com dor, porque a dipirona, como todo mundo sabe, é muito melhor do que paracetamol, passou a poder usar o paracetamol, né? Tipo, não é uma droga cara, tá já mais amplamente disponível aí. De forma geral, a gente deve evitar os anti-inflamatórios, tá? Tirando condições muito especiais, então pós-operatório, por exemplo, de uma cirurgia ortopédica, num doente jovem, sem comorbidade, sem disfunções orgânicas, até cabe usar. Mas, de forma geral, num paciente clínico que tem a disfunção orgânica idoso, não. Por quê? Sangramento digestivo e insuficiência renal, né? E os opioides acabam sendo aí o grande carro-chefe do tratamento da dor em medicina intensiva. Os mais usados são a morfina e o fentanil. Em situações especiais, a gente pode usar aí os antidepressivos e os gabapentanoides, né, pregabalina e gabapentina.
Isso mais para dor neuropática. Gabapentina é bem descrita em pós-operatório de cirurgia torácica, como uma medicação que ajuda na dor e faz reduzir o consumo de outros analgésicos. Analgesia regional, né? Então bloqueios nervosos que o anestesista pode fazer ao final do procedimento, tá? E o uso desses adjuvantes, seja os analgésicos comuns, seja usar outros analgésicos em essas situações especiais, faz com que a gente consiga consumir menos opioide, né? O Bruno mesmo tem um estudo aí feito em hospital brasileiro, mostrando que um protocolo que incluía dipirona fez com que os pacientes usassem bem menos fentanil e ficassem menos tempo na ventilação mecânica. Quando a gente compara, então, esses dois principais analgésicos opioides, a morfina e o fentanil, o que a gente encontra? Esse aqui é um estudo fase 2 do pessoal lá da Austrália, em que eles randomizaram as UTIs para o paciente receber o fentanil ou morfina, e o que eles encontraram é que quem usou fentanil ficou mais tempo fora do ventilador, né, então conseguiu ser desmamado antes, e isso aparece bem nesse gráfico quando a gente vê que a proporção de pacientes que ficou fora do ventilador aí por mais tempo, né, que é o azulzinho, quanto mais azul, mais tempo, foi maior no grupo fentanil. Para a gente resumir essa primeira parte da aula, que abordou dor e analgesia. Então, dor é um sintoma comum estressante, a gente tem que estar atrás disso. Existem vários procedimentos comuns de UTI, e eu chamo a atenção para inserção de catéter arterial e aspiração traqueal, que são sabidamente dolorosos. Então, a gente deve lançar mão de analgesia preemptiva nessas situações. A primeira escolha são os analgésicos, são os opioides, como analgésico em dor intensa. A gente deve evitar morfina em disfunções orgânicas, o Bruno falou sobre isso, né? A gente associar adjuvantes, no nosso caso, a gente tem a vantagem da dipirona, leva a uma redução do consumo de opioides. E entre fentanil e morfina, a gente não bate ainda o martelo, mas talvez o fentanil, a nossa prática aqui no Brasil, que é usar mais fentanil, talvez seja mais indicado mesmo. Segunda parte, a gente vai falar sobre sedação, então a gente vai falar sobre as complicações da sedação excessiva, como a gente deve monitorar essa sedação para a gente evitar sedação excessiva, quais são os principais fármacos sedativos, o Bruno já falou, então eu vou pincelar só estudos que compararam eles, e sobre estratégias de sedação. Tá? Então, a sedação excessiva, ela está associada com o doente ficar mais tempo no ventilador, com o doente desenvolver mais delírio, isso aumenta o custo de internação, ao contrário do que a gente pensa, aumenta a desincronia com o ventilador, e os estudos observacionais sugerem um aumento de mortalidade naqueles pacientes que ficam em sedação excessiva. Tá? Esse estudo aqui é um estudo espanhol, multicêntrico, bastante interessante, que eles compararam o índice de assincronia dos pacientes quando estavam sem nada, só com sedativo, com opioide ou sedativo e opioide. Então, a gente vê realmente que com o sedativo o índice de assincronia cai, mas ele cai mais quando a gente usa só opioide, e esse valor é comparável à combinação de sedativo e opioide, mostrando que a gente não precisa necessariamente de sedativos para diminuir a sincronia. Quando analisou uma outra sincronia específica, que foi esforços inspiratórios inefetivos, o achado foi semelhante. Né? Então, o uso de opioide de forma isolada foi tão efetivo quanto a combinação para reduzir esforços inefetivos. Tá? Uma coisa interessante é que muitas vezes a gente aprofunda a sedação do paciente para controlar o drive respiratório. Tá? O Propofol é um fármaco que sabidamente mostra isso em doses moderadas. Em doses mais altas, não. O midazolam não mostra isso, a dexmedetomidina muito menos mostram isso. Então, nesse estudo, eles fizeram uma coisa bem interessante. Eles mediram o P01, que é a mudança na pressão nas vias aéreas durante uma oclusão no primeiro décimo de segundo do esforço. Né? E isso é um proxy do drive respiratório. Tá? Então, o que eu imaginaria? Que quando o paciente está mais profundo, menor vai ser o seu P01. Mas não foi o que eles encontraram. Então, aqui, a gente vendo níveis de sedação indo de um RAS de -5 para um RAS de +1, a gente vê que não houve diferença quanto ao P01 encontrado. Os valores ficaram bastante semelhantes, mostrando que o aprofundamento da sedação não foi importante para reduzir drive, reduzir esforço inspiratório. Tá? Uma coisa bastante importante que a gente sabe é que a sedação profunda é o principal marcador, o principal fator de risco para atraso no desmame. Esse aqui é um estudo grande, publicado há 2 anos, também multicêntrico, em que a gente vê que uma sedação profunda, comparado com uma sedação moderada,
aumentou a chance aí, de forma importante, de ter atraso no desmame, de atrasar o desmame e o paciente ficar mais tempo no ventilador. Então, mais uma coisa, um dado robusto, falando contra a gente manter o paciente profundamente sedado, tá? Nem tudo são, né, nem tudo é 100%, né? Algumas condições, a sedação profunda é necessária, então, na SARA grave, nas primeiras 48 horas, quando muitas vezes você usa bloqueador neuromuscular, a sedação profunda, né, mantendo um RAS menos 5, é necessário. Em pacientes intubados com distúrbios obstrutivos graves, né, asma, DPOC, em que a gente precisa manter um tempo expiratório bastante prolongado, então uma frequência bem baixa, um volume bem baixo, para dar tempo do doente esvaziar o pulmão, muitas vezes também usando curare, e na hipertensão intracraniana, né, que o sedativo reduziria o metabolismo cerebral e tal, e isso faria parte aí do tratamento da hipertensão intracraniana. Tirando essas situações, que devem ser o quê? 10% da UTI, uma UTI geral, né? Não estou falando de UTI neurológica, uma UTI respiratória, 10% deve ser isso daí, os outros 90% é o dia a dia. É o paciente, o vozinho com sepsis, pós-operatório de cirurgia complicada, que está lá em ventilação mecânica, mas não está em nenhuma dessas situações. Esse paciente pode sim ficar num nível mais leve de sedação, tá? Para a gente atingir um nível leve de sedação, a gente deve monitorar, porque assim, está sedado, está calmo e confortável, ou está agitado, são coisas que vão variar da minha opinião para a sua opinião. Então a gente tem que usar, como aconteceu para a dor, escalas validadas para esse fim, tá? E a gente tem algumas delas, né? Eu vou passar batido um pouco do Hansen, que é uma escala mais antiga, que era usado na época que eu comecei, né? Quando eu era jovem. Mas é uma escala que ela foi descrita para anestesia na década de 70 e ela não diferencia muito bem níveis de sedação. Então, por exemplo, uma coisa importante que as outras escalas fazem, diferenciar estímulo físico de sonoro. Porque todo mundo que está dormindo agora na aula sabe que você chamar o seu nome ou alguém te dá uma chacoalhada são coisas diferentes, que você muitas vezes chama seu nome e você não acorda, mas com a chacoalhada normalmente você acorda, né? Então, as duas escalas que conseguem separar isso melhor são o SAS e o RAS, tá? O SAS é uma escala que vai de 1 a 6, em que 1 é o nível mais profundo de sedação, e de 1 a 7, desculpa, e 7 é o nível mais alto de agitação, né? Então, na escala 1 não tem resposta nenhuma, na 2 você tem uma resposta com estímulo físico, mas não no verbal, no 3 você tem uma resposta com o verbal, no 4 você está calmo, cooperativo, no 5 um pouco agitado, mas que quando pedem para você acalmar, você acalma, no 6 você já não acalma, e no 7 é o paciente que está tentando quebrar tudo, né? Então, de forma geral, se a gente usar o SAS, o alvo deve ser um SAS de 3 ou 4. E o RAS foi a escala que pegou, que é usada aí na maior parte dos serviços e praticamente em todos os estudos clínicos, né? Tirando os canadenses, que ainda usam SAS. E ela é uma escala bem intuitiva. Basicamente, você olha para o paciente, se ele estiver desperto, ele está no polo positivo, se ele estiver de olho fechado, ele está no polo negativo. Se ele está de olho fechado, você chama ele, não encosta, deixa sua latinidade de lado, então chama o seu fulano, a dona fulana, e vamos ver se ele ou ela acorda. Acordou, olhou para você mais que 10 segundos, menos 1 de RAS. Menos que 10 segundos, menos 2 de RAS. Só se mexeu um pouquinho, menos 3. Não respondeu nada, aí sim você encosta no paciente, tá? Toque não é estímulo doloroso, é toque. Teve alguma resposta, menos 4, não teve, menos 5. Do outro lado, alerta e calmo 0, se mexendo, mas que acalma quando você fala mais 1, agitado mais 2, tentando remover tubo e catéter, ou no caso do doente está estubado, mais 3, já que é uma escala de sedação e agitação, então serve para o paciente fora do ventilador, e o que está tentando quebrar tudo, mais 4. De forma geral, usando o raso, nosso alvo deve ser um 0 a menos 2. Tá? Essas escalas, elas que avaliam de forma consistente agitação e sedação, então o RAS e o SAS, elas têm uma concordância interobservador bastante alta, né, acima de 85%, quando a gente compara diversos profissionais de saúde. Isso aqui é estudo brasileiro, né? Nesse estudo, a enfermeira e a fisioterapeuta ou fisioterapeuta não tinham contato prévio com a escala, né? Já é um estudo bem antigo, aí já tem quase 20 anos. Mas mesmo assim, como a escala ela é de fácil compreensão, a concordância interobservador foi boa, diferente do que aconteceu, por exemplo, o Glasgow, que não deve ser usado para sedação, ou o Hansen, tá? E uma revisão sistemática da Sociedade de Terapia Intensiva Americana
avaliou, né, todos os estudos que validaram escalas, usou diversas métricas aí, que iam de 0 a 20, e realmente o RAS e o SAS pontuaram acima de 19. São as escalas que a gente recomenda que sejam usadas nos serviços para avaliar a sedação e agitação, tá? Porque elas conseguem definir os diversos tons de cinza, indo do como induzido para agitação grave. Quando a gente fala de fármacos, basicamente a gente tem 4 que a gente usa no nosso dia a dia, que são o midazolam, o propofol, a dexmedetomidina e a acetamina, tá? Os estudos mostram que você usar um não benzodiazepínico, no caso desses estudos, propofol ou dexmedetomidina, em comparação com benzodiazepínico, se associa com redução do tempo de ventilação mecânica e redução do tempo de internação, tá? Quando a gente faz a comparação propofol, dexmedetomidina, o resultado é neutro, tá? Muito da literatura de dexmedetomidina vem do pós-operatório de cirurgia cardíaca, e em cirurgia cardíaca, uma redução mínima da duração da ventilação mecânica, uma redução de delírio, mas quando a gente vê paciente geral, não tem essa diferença, tá? O grande efeito colateral da dexmedetomidina em comparação com o propofol é o aumento da incidência de bradicardia. Então, os dois seriam equivalentes, tá? Tem uma atualização da diretriz que saiu recentemente, falando para preferir dexmedetomidina em relação ao propofol, mas é uma recomendação fraca. Eles se baseiam dizendo que a dexmedetomidina reduz delírio em comparação com o propofol, mas isso é quando a gente inclui essa literatura de pós-operatório de cirurgia cardíaca, tá? A ketamina, na verdade, tem poucos estudos, né? Normalmente são séries de casos, estudos pequenos, e ela normalmente é usada como adjuvante a outros sedativos e opioides. E aí o que se encontra é que dá para usar menos fentanil, menos propofol, há uma menor incidência de delírio, então você usar uma dose mais baixa de midazolam associado, por exemplo, à ketamina, é melhor do que você usar uma dose mais alta de midazolam para reduzir delírio. E há, como o Bruno falou, do efeito simpaticomimético da cetamina, uma menor dependência de vasopressor, tá? Mas, infelizmente, a gente não tem trials grandes, como a gente tem com propofol e dexmedetomidina, comparando a ketamina com os sedativos, tá? Mais importante até do que escolher o sedativo é escolher a estratégia de sedação. E, basicamente, a gente tem 2 grandes estratégias que se associam com conseguir manter o paciente mais tempo acordado ou minimamente sedado e reduzir o tempo que o paciente fica no ventilador, tá? Os protocolos de sedação, então, são protocolos descritos para a enfermagem tocar a sedação. Esse aqui é um protocolo brasileiro, de uma rede de hospitais aqui do Brasil, um trabalho publicado pelo Otávio Ranzani há mais de 10 anos, e a gente vê que o protocolo é uma coisa simples. Então, o paciente que está agitado, vamos avaliar se ele está agitado. Se ele não está agitado, ele não precisa de sedação. Ele está agitado. Será que é dor? Escala comportamental de dor. Sim, é dor. Tratei a dor, melhorou? Ótimo, não precisa de sedação. Não melhorou? Vamos ver. Será que é delírio? Avalia delírio. CAN-ICU. Medica o delírio, né, com antipsicótico. Não vou entrar nesse mérito agora. Melhorou? Não precisa de sedativo. Não melhorou? Vamos tentar uma estratégia intermitente de sedação. Se precisar, a gente liga a sedação contínua e interrompe isso de forma diária. Esse estudo tinha como alvo manter um RAS de 0 a -1, ou seja, o paciente desperto ou facilmente despertável, e levou uma redução de sedativos, de consumo de sedativos na rede bastante importante, com impacto econômico, tá? A interrupção diária da sedação é uma estratégia descrita há mais de 25 anos, né, em que consiste em chegar no plantão, desligar a infusão de sedativo e de opioide. Espera o paciente acordar. Originalmente, ele acordando bem ou acordando agitado, se religava em metade da dose. Os estudos mais recentes só religam metade da dose se acordar agitado, tá? Quando a gente compara, quando a gente junta os estudos que compararam a interrupção diária com o protocolo, o que a gente vê? Em termos de mortalidade, não vê nenhuma grande diferença. E em termos de redução de ventilação mecânica, também não. Mostrando que as 2 estratégias são eficazes ou eficientes para manter o paciente calmo e desperto, tá? Uma terceira estratégia, mas que a gente pode enquadrar no protocolo, é a estratégia de não sedação. Essa é uma estratégia descrita em 2012 por autores dinamarqueses, num centro único, mostrando que manter o paciente sem sedação, eles conseguiram tirar o paciente mais cedo do ventilador e da UTI. Aí ficou toda uma controvérsia, porque a UTI lá era muito específica, fizeram um multicêntrico.
Nesse multicêntrico, eles compararam 2 grupos. O primeiro grupo, que era o grupo não sedação, eles deixavam morfina intermitente se dor e sedação só se necessário. No grupo sedação, eles mantinham uma infusão contínua de propofol, com o alvo de um RAS -2 a -3, ou seja, abrir o olho ao chamado ou ter alguma movimentação ao chamado, e havia interrupção diária da sedação todos os dias. O grupo não sedação ficou mais desperto, né? Numericamente, um RAS mais alto, um RAS ao redor de -1. E o grupo sedação ficou um pouco mais sedado, numericamente um RAS mais perto de -2, -3. Qualquer um dos dois seria ótimo no nosso dia a dia. Então, numericamente houve diferença. Mas quando se analisaram desfechos duros, não houve diferença de mortalidade, não houve diferença quanto ao tempo de ventilação, né, dias livres de ventilação mecânica. A única coisa é que o grupo não sedação ficou mais tempo livre de coma e delírio, tá? As 2 estratégias foram seguras em relação à remoção de dispositivos e esse tipo de coisa, tá? Então, mostrando que qualquer estratégia, reforçando que qualquer estratégia que minimize o uso de sedação e deixe o paciente ficar num RAS -2, -3, que seja, reduz o tempo de ventilação mecânica, tá? Uma outra situação que a gente pode avaliar é a estrutura organizacional da UTI e a sua relação com sedação superficial, né, com manter o paciente mais desperto. Então, essa aqui é uma análise secundária que a gente fez do Checklist ICU Trial. O Checklist ICU Trial foi um trial grande aqui no Brasil que randomizou, não lembro nem quantas UTIs, acho que 70 e poucas UTIs, para receber um checklist baseado em evidências, né, daquelas coisas assim, volume corrente, profilaxia de TEV, profilaxia de úlcera de estresse, tal, ou cuidado usual, tá? E, dentre os itens do checklist, tinha manter um RAS de -3 a 0, tá? Aí a gente fez uma análise desses pacientes em ventilação mecânica, em que a gente quis ver quais fatores das estruturas da UTI estavam associadas com conseguir manter mais pacientes nesse RAS -3 a 0. O primeiro dado interessante apesar de ser um estudo conduzido em UTIs que estavam dispostas a testar, né, se avaliar, aplicar um checklist, ou seja, a gente já imagina que são UTIs melhores do que a média, só 30% dos pacientes em 48 horas estavam nesse RAS de -3 a 0. Essa porcentagem subia ao longo do tempo, talvez por rolar traqueostomia, e aí com traqueostomia o doente ficar sem sedação, mas nunca chegou em 50%, tá? Isso é ruim, mas a gente não é muito pior do que acontece por aí. Os australianos, né, no estudo SPICE-4, também têm em 48 horas uma proporção de pacientes que está no RAS de -2 a 0 ao redor de 1/3, tá? Bom, e nas estratégias organizacionais, a única que se mostrou como efetiva para aumentar a chance do paciente estar no RAS de -3 a 0 foi ter intensivista passando visita, vendo o paciente de manhã e de tarde, comparados a não ter intensivista em nenhum momento ou ter intensivista em só um período. Então, para a gente resumir a parte da sedação, menos sedação é melhor, isso é seguro, tá? A sedação deve ser monitorada por uma escala, a maior parte dos estudos usa o RAS, recomendo que use o RAS ou o SAS. Minimizar a sedação é mais importante que escolher o sedativo. De forma geral, os não benzodiazepínicos, repito, propofol e dexmedetomidina são melhores do que os benzodiazepínicos, mas você usar um midazolam numa dose baixa, num tempo curto e monitorando, né, tendo como alvo manter um RAS de -2 a 0, talvez não seja um problema, tá? Só que a grande questão é que a gente está falando de dose de midazolam é até 0,2 mg/kg, tá? O que numa pessoa de 70 quilos, numa diluição 1:1 é 14 ml/hora, tá? E a gente sempre deve optar por alguma estratégia que minimize o uso da sedação, seja um protocolo que tenha um alvo, ou que a gente faça interrupção diária da sedação e só religue essa sedação numa dose menor, caso o doente acorde agitado. Era isso que eu tinha para falar para vocês e agradeço a oportunidade. Muito bom, muito obrigada pela aula, doutor Antônio Paulo. E a gente tem algumas perguntas aqui no chat. O Adriano, ele perguntou, tenho dúvida quanto ao uso de outros opioides que não acumulam tanto como por exemplo, o remifentanil ou o sulfentanil, se eles são melhores na prática clínica, se tem alguma experiência aí com o remifentanil ou sulfenta. Tá. Sulfenta não.
remifentam pouco, estudo clínico em UTI tem com remifentam, tá? Ele foi modinha nos anos 2010, 2015, tá? Numa estratégia de analgesia first, né? Então você iniciava o remifentanil, via se você atingia o alvo que você precisava e associava um sedativo, normalmente propofol, tá? Parecia ser bastante benéfico, tá? No sentido de atingir esse alvo, reduzir tempo de ventilação mecânica, mas eram doentes muito selecionados, doentes sem disfunção orgânica, doentes mais leves, tá? Quando se compara com o fentanil, parece não ter nenhuma grande diferença, e o remifentanil tem um risco aí de hiperalgesia na hora que você desliga, né? Porque ele é muito rápido mesmo, a metabolização dele é por enzimas que estão no sangue, não tem metabolização celular. Então, na hora que você desliga, o doente já pode ter dor, né? Então, ele meio que foi modinha durante um tempo, essa época 2010, 2015, tinham vários serviços que usavam, mas tenho a impressão que todo mundo voltou aí a usar o fentanil mesmo. Uhum. Bacana. E a próxima pergunta é do Marcos Paulo. Ele perguntou qual é a visão sobre o uso de tramadol e codeína, se tem lugar na UTI. Cara, eu odeio tramadol, tá? Tem até um memezinho do tramadol, depois se eu achar eu até compartilho, mostrando que é uma aberração, tá? É um medicamento que age em vários receptores e em nenhum receptor ele funciona direito, tá? Então, assim, sei lá, se arrancou o dente e você está tomando tramal em casa é uma coisa. Agora, você está na UTI lá todo ferrado tomando tramadol é outra, tá? Então, assim, errático, a gente não consegue definir muito bem o controle analgésico com o tramadol, tá? A codeína pode ser usada, mas é um opioide fraco, né? Os dois são opioides fracos, então para dor intensa eles não vão ir bem, tá? Então a gente acaba usando codeína mais para controle de tosse mesmo. Então, de forma geral, a gente acaba usando morfina ou fentanil. Concordo. Tenho experiência ruim com tramadol também, muita náusea, né? Efeito adverso e não tem analgesia adequada, né? E a próxima pergunta é o Daniel de Andrade. Ele perguntou qual que é a opinião sobre a prática de usar uma abordagem multimodal na suspensão da sedanalgesia, que isso ficou muito em voga aí, principalmente no Covid, né? Então, usar metadona, lorazepam, antipsicótico aí junto no desmame da sedação. Tá, acho que tem duas coisas aí. Uma coisa é você ter uma abordagem multimodal de analgesia, que a gente comentou, né? Então, você usar, por exemplo, pós-operatório de torácico, já uma gabapentina, uma pregabalina, e você associar dipirona, né, no geral, para você reduzir o opioide e tal, esse tipo de coisa, ótimo, tá? A outra coisa é ficar quitinoia, né? Então, assim, tipo, ficar socando coisas, porque o que aconteceu na pandemia? A gente voltou para a década de 90. A gente foi fazer bobagem, né? Porque esse horário a gente não pode falar palavrão. A gente foi fazer bobagem, tá? Então a gente ficou sedando absurdamente os nossos pacientes porque a gente não dava conta do serviço. O fato é esse. E aí os nossos pacientes ficaram com aquilo na cabeça e depois na hora de acordar foi aquela coisa, né? E aí a gente usou mão do que tinha, e sem contar o lance de ter faltado sedativo, então muita coisa a gente teve que usar drogas enterais por falta de sedativo, tá? Acho que a gente tem que apagar aquilo da nossa mente, torcer para nunca mais acontecer, ou a gente se preparar bem para uma próxima, tá? E a gente usar a nossa receita arroz com feijão, propofol, fentanil, RAS de 0 a -2, escala comportamental de dor, tá? Mas, eventualmente, quando você tiver esses desmames difíceis, né, sei lá, por qualquer motivo, é possível, sim. Não tem estratégia boa, né? Assim, não tem estratégia ideal. Uma estratégia boa, descrita na literatura, é você usar a dexmedetomidina, tá? Para você, como posso dizer, reduzir o tempo de desmame, num paciente que o desmame está sendo atrasado porque ele está acordando muito agitado, tá? E aí você pode sim usar antipsicótico, né? Assim, a gente, para tratamento de delírio, a gente tem evidência fraca. Provavelmente o que a gente faz é transformar o delírio hiperativo em delírio hipoativo. Mas pode, né? Na verdade, você sai da ciência e entra na arte nesse momento. Sim. E aqui o Glauber perguntou se, em termos do midazolam, uma dose até aí um 0,2 miligrama quilória seria aí o recomendado. Você comentou, né? Usar doses mais. Se for É, usar o midazolam em doses mais baixas, né? a gente tem que tomar esse cuidado. Assim, se vocês forem olhar, por exemplo, no UpToDate, Dynamed,
a bula do midazolam e assim, o midazolam para usar em UTI e tal, ventilação mecânica é uma coisa meio off-label, essas coisas, né? Ninguém nunca atualiza a bula. Mas lá tá bem escrito isso, assim, sobre em questão da dose. E aí, para quem usa uma diluição 1 miligrama por ml, lembrar isso, né? Então, assim, tipo, 10 ml de midazolam, a pessoa acha que não é nada, já, para boa parte dos pacientes, já está acima do 0,1, né? Sim. E aqui, então, tem algumas pessoas perguntando algumas coisas sobre metadona, assim, qual é a indicação, se costuma associar, se tem vantagens e desvantagens da metadona. Uhum. Tá. Engraçado como o pessoal gosta de trazer a metadona, né? A metadona, ela não é uma boa escolha para um doente crítico agudo, tá? Porque a metabolização, o metabolismo dela é muito errático. Eu trabalho em centro de câncer, então a gente usa a metadona, porque os pacientes têm dor oncológica e eles vêm muitas vezes usando a metadona, tá? Então, de forma geral, a gente usa aquela equivalência de opioides e ajusta isso daí, do VO para o EV e tal. Mas para um doente agudo, crítico, assim, eu não recomendo, tá? Agora, eu acho que, por exemplo, se você tiver um doente queimado, trauma, que ficou um tempão lá na base do fentanil, e aí você está nesse processo de desmame, de fazer essa transição, sim, você pode usar. Eu mesmo usei isso semana passada num doente de ventilação mecânica prolongada, mas seria essa a indicação, de aí você usar a metadona nesse sentido, tá? Acho que como primeira escolha, como analgésico, num paciente geral de ventilação mecânica, tal, acho que não é uma boa, levando em conta as disfunções orgânicas, a gente não sabe o que está acontecendo, né? Então, essa parte aí farmacológica da metadona no doente crítico, ela é uma caixinha de Pandora para gente. Perfeito. Então, eu vou agradecer a participação do Dr. Paulo Nasser e a gente vai. Algumas perguntas a gente está respondendo aqui no chat e também no QIA direto, né? A gente pode responder depois lá no comentário no YouTube também. E muito obrigada pela aula, foi muito esclarecedora, né? Eu acho que o importante é a gente reforçar esses pontos, né? Sedação o mínimo possível, pelo menor tempo possível, dar preferência aí mais para o Propofol, tentar usar o mínimo possível de midazolam, de benzodiazepínico, e da avaliação da dor, eu acho que é muito importante, assim, como você frisou, né? A gente sempre avaliar o que está causando a dor no paciente. Né? Então, sempre fazer o exame físico e ir atrás da causa da dor, porque muitas vezes você vai retirar a causa e isso já vai ser praticamente suficiente, né? Se a gente Uhum. consegue tirar a causa. E às vezes a gente pode acontecer de esquecer isso, né? Simplesmente faz o analgésico e o paciente lá está, às vezes, com uma retenção urinária, está com, às vezes, até mal posicionado na cama, está com o lençol dobrado embaixo. Então, a gente fazer esse posicionamento melhor, fazer outras atitudes não farmacológicas, né? E que podem, muitas vezes, resolver a dor, né? Não ir direto para o analgésico, muitas vezes, né? É isso aí. Acho E que você daí resumiu tudo. isso é bem importante, né? A gente sempre avaliar aí a causa da dor. E eu queria só passar as nossas questões lá do início para ver se o pessoal tem alguma dúvida lá das questões. O doutor Paulo quiser, o Paulo Nasser, né, o Paulo Gotardi, o Bruno quiserem fazer também algumas considerações finais. Enquanto isso, eu vou transmitir aqui e compartilhar minha tela para a gente ver as questões lá do início do Mentimeter. Beleza. Opa, acho que Pessoal, vou só aproveitar aqui enquanto a mesa está abrindo, lembrar que a aula está gravada no YouTube da MIB, tá? Então a última aula está lá, se vocês procurarem, vocês vão encontrar. Essa também a gente vai jogar lá. Então, se tiver alguma referência aí, eu acho que a gente deixou nos slides, vocês conseguem depois acessar por lá, tá bom? Bom, essa daí foi uma das primeiras perguntas, né? Então a gente botou aí, são indicações de sedação profunda na UTI. Respostas: teve estado de mal epilético, hipertensão intracraniana, assegurar a ventilação protetora, manejar a sincronia e sedação paliativa. Olha, gente, nenhuma delas está totalmente errada. Eu acho que talvez o que é mais errado aí é falar que a gente ceda para manejar a sincronia, né, Paulo? Eu acho que Com não certeza. é isso é um conceito que a gente não pode ter. Assim, se o paciente está assincrônico,
eu devo corrigir a sincronia e não ser a ele para tratamento da sincronia. Se eu não estiver conseguindo, se a sincronia for uma sincronia que tem a ver com proteção, com ventilação protetora, e o paciente está na fase aguda da desconforto, ou é um asmático grave ali que está inventilável, aí o tratamento é curarizar. Você curariza, só que se você curarizar, você tem que saber ventilar, né? Então, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Então, eu já diria o tio do Homem-Aranha. Então, a gente precisa lembrar disso. Eu acho que no Covid a gente aprendeu muito, né? Mesmo que não tinha pego tantos pacientes respiratórios, né? A gente sedava e não resolve, né? Exatamente. E sedação paliativa, eu botei aí também como para vocês, assim, mas para sedação paliativa a gente não precisa sedar o paciente profundo. Quando você vai fazer sedação paliativa, você quer que ele termine aquele desconforto. Então, se o desconforto é agitação, às vezes você vai sedar uma dose baixa, ele vai ficar RAS-2, inclusive vai ficar despertável para continuar tendo contato com a família, tá? É claro, assim, eventualmente você vai ter que chegar no nível da sedação profunda, mas o seu objetivo com a sedação paliativa não é deixar o paciente em sedação profunda, é controlar o sintoma. Então, isso é importante a gente ter em mente também, tá? Paulo, você quer responder isso daí? Quais sedativos podem ser utilizados em sedação profunda? Tá mais ou Ah, menos tá. bem ordenado? Na verdade, hoje sim. A gente acho que tentar não fugir do arroz com feijão, né? Então, acho que sempre primeira escolha é Propofol, para sedação profunda, segundo midazolam, né? E aí, se isso não dá conta, você vai associando outros, né? A dexmedetomidina é ruim para isso, né? A dexmedetomidina não é um sedativo que seda profundamente, então eu colocaria a ketamina na frente aí, o tiopental eu deixaria para o final, e assim, acho que aquelas coisas de catástrofes neurológicas que já passaram do ponto, né? Quando você já está perdido, você liga o tiopental. Mas acho que paciente geral em ventilação mecânica não vejo motivo para usar tiopental. Então, vamos ver. A gente pretende discutir isso aí com o pessoal da Neuro em algum momento, como medida para a pressão craniana refratária. É uma possibilidade, mas mesmo nesse contexto, os desfechos são muito ruins, assim. Então, é uma droga que. E também para o estado de mal epilético suprarrefratário também é uma possibilidade, né? Beleza. E o próximo questão aqui era um caso clínico, né? E até esse caso aqui ele fala aí que tentou mexer na ventilação, não deu muito certo, optaram por aprofundar um pouco mais a sedação, mas lembrando que a primeira estratégia é tentar ajustar ao máximo a ventilação mecânica, né, para ajustar a sincronia e não aumentar a sedação, né? Mas assim, se nesse caso for necessário aí a sedação, você vai ter que adotar depois um protocolo de sedação com interrupção diária, né, permitindo avaliação neurológica. As outras opções aí não são adequadas, né? Administrar bolo intermitente de propofol talvez não seja o mais adequado, muito menos aqui sem a monitorização padronizada do nível de sedação, né? Então, isso aqui deixa a questão mais errada, né? Então, a gente viu ali na aula do Dr. Paulo de ter estratégia padronizada de avaliação da sedação, então ali principalmente o RAS, né? Utilizar infusão contínua de benzodiazepínico em altas doses, então também inadequado, né? Se for usar benzodiazepínico que seja em dose baixa. E manter a sedação profunda com dexmedetomidina, também não, que a gente viu que a dexmedetomidina não é adequada para sedação profunda. Então, a resposta seria essa primeira mesmo. E aqui, então, perguntando sobre uma estratégia de sedação leve, né, no pós-operatório. Então, aqui a primeira opção seria a dexmedetomidina, permitir uma sedação leve com fácil despertar e reduzindo a incidência de delírio. O Dr. Paulo mostrou bem que essa questão de redução de incidência de delírio é de estudos aí de pós-op de cirurgia cardíaca, né? Então, talvez aí uma estratégia com uso de propofol em dose baixa também seria possível, mas a questão deu como certa essa primeira pela questão da incidência da delírio seria assim, no caso de uma estratégia de sedação leve, seria o dexmedetomidina uma boa opção. Algum comentário sobre essa questão? Eu acho que é uma boa resposta, né? Até porque
em pacientes, talvez em pacientes idosos, a dexmedetomidina tenha um sinal positivo em termos de mortalidade, né? Isso está sendo estudado. Mas talvez, assim, uma outra opção seria realmente deixar o Propofol, né? Uhum. Porque o Propofol é uma droga rapidamente titulável. Então, você desligando o Propofol, rapidamente o doente deve acordar. Você poderia avaliar esse neurológico aí. Mas acho que, do jeito que está escrito aí, realmente a primeira opção é a melhor. Bom, vou devolver a pergunta que me fizeram da cirurgia cardíaca aí. O pessoal perguntou sobre usar o Propofol, se é proscrito ou não. Para mim, Não, tô te perguntando se o eu Propofol é acho que proscrito em não, né? pós-operatório de Poxa, cirurgia assim, cardíaca. os estudos comparavam Propofol com dexmedetomidina e tal, né? Então, assim, se fosse proscrito, todo mundo fez estudo preso, né? Acho que não, assim, a gente tem que fazer. Ontem no Masterclass perguntaram a mesma coisa, porque tem protocolo de lugar em que se a fração de ejeção é de 35%, não se usa Propofol e tal. Eu acho curiosíssimo porque, assim, os estudos do Propofol iniciais, né, eles eram em pós-operatório de cirurgia cardíaca, né? Então, acho que não, acho que dá para usar. Só aquela coisa, tem que ficar do lado do doente, tem que monitorizar, né? E assim, bolos, dose alta, né? Então, dose acima de 4, 5 miligramas quilo hora, não tem porquê. Acho que tem essas coisas que tem que levar em conta, né? Perfeito. Acho que estamos alinhados. Perfeito. Alguém tem mais alguma consideração? Senão acho que a gente encerra, né? Bruno, Paulo o, Nasser. como as duas aulas se complementam bem, né? A prática clínica e a bancada, né? E como o não invencionismo é mandatório em todo cenário, né? O básico bem feito não tem o que inventar, literalmente, a não ser cuidar do paciente com base nas evidências e o que a gente tem de conhecimento fisiológico, farmacologia. E isso ficou bem claro e acredito que o grau de interação aqui que teve pelo chat, pelo QA, foi um reflexo da qualidade das aulas e da adesão do pessoal, que está sendo bem bacana aqui. E se deixar para responder todas, acho que a gente fica até amanhã aqui, né, pessoal? É, Acho que é isso. Muito obrigada, pessoal. Foi mais um encontro aí muito enriquecedor para todos nós. E a gente espera todos vocês aí na próxima quarta-feira. Então, vai ser divulgado aí o link, né? Para já tá no nosso chat aí o link para próximo registro no próximo webinar, no próxima Forma MIB, na quarta-feira que vem. Insuficiência respiratória e fisiologia das trocas gasosas e definição e avaliação inicial e ventilação mecânica. O Bruno precisa atualizar a foto dele, que agora ele tá de cavanhaque aí, bigodinho. tá bom, melhor a gente acabar por aqui agora. Obrigada, pessoal. Beleza. Tchau, Valeu, tchau. pessoal. Um Boa tarde. abraço. Tchau. Tchau, tchau. Prazer enorme.